Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho de domingo. Hoje, pessoal, um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar aí a respeito de técnicas de lupulagem. Mas não são técnicas de lupulagem quaisquer. São algumas técnicas que eu venho utilizando para fazer no-chill. Aqui em Curitiba, e pelo menos aqui na região do Paraná, a gente está passando por uma situação muito tensa. Nós estamos aí tendo racionamento de água, então muitas vezes nós passamos aí um dia e meio sem água e um dia com água, sabe? Nós estamos numa estiagem muito feia e isso está acarretando que nós precisamos adaptar o nosso processo para fazer a cerveja, né? Então, nesse ponto, entra aí uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo. Com o meu sistema de resfriamento normal, que eu faço com um balde de água e gelo, eu gasto em média ali 20 litros para fazer o resfriamento. E quando alinhou a quantidade de cerveja que eu venho fazendo para o Homebrew Challenge com essa estiagem, acabou que eu comecei a partir para o no-chill, a testar, a melhorar, a adaptar o no-chill. E mudei muitos paradigmas a respeito do que eu tinha a divisão do no-chill anteriormente e agora eu consigo aplicar ele aqui no meu processo muito bacana. O principal problema que nós temos aí com relação ao no-chill seriam as adições finais de lúpulo, tá? Então as adições finais elas acabariam aí sendo mais isomerizadas do que contribuindo para alguma coisa do perfil sensorial da cerveja. Então pensando nisso, nós já conseguimos ver algumas limitações que nós temos no processo e o que nós precisamos corrigir. Então, para as receitas que eu faço atualmente, que são receitas que não pedem exatamente aquele complemento específico, daquele aroma específico da fervura, o que eu tenho feito é adiar essas adições tardias da fervura e colocá-las em infusão. Então aqui entra um ponto bem bacana, se você tiver um Hop Spider vai te ajudar e muito. O porquê? Porque quando nós calculamos ali no software cervejeiro uma adição de infusão, nós programamos para um certo tempo de infusão e uma certa temperatura. Se você não tiver Hop Spider, você vai jogar ali dentro e você não vai ter como separar esse lúpulo depois, tirar esse lúpulo dali depois para dar o tempo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer muito com o lúpulo Columbus ou até mesmo o próprio Zeus, uma adição de infusão de 10 minutos a 75 graus. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então o que eu faço? Eu faço a minha fervura normalmente, fervura de 90 minutos por causa do no-chill. Faço a lupulagem de First Wort Hopping e daí quando eu vou fazer a adição de infusão eu espero chegar nos 75 graus. Coloco o meu Hop Spider ali devidamente sanitizado, tá pessoal? Coloco o Hop Spider na panela, coloco o lúpulo e conto o tempo. Normalmente eu faço 10 minutos, deu 10 minutos que ficou ali, eu puxo o Hop Spider e aí tampo a panela e prossigo com o meu no-chill normalmente. Isso ajuda bastante. Então essa é uma técnica que é interessante de vocês testarem. Passar as adições tardias para uma adição de infusão. E aí um Hop Spider, um Hop Bag vai ajudar muito você na hora de você retirar essa massa vegetal dali. E aí você vai contribuir principalmente para as extrações que você vai fazer com relação ao aroma, ao sabor. Antes de fazer essa técnica, eu estava com uma outra ideia, que seria, por exemplo, quando o mosto resfriou, eu retiro parte desse mosto, inoculo a levedura no restante. Parte desse mosto que eu retirei, eu vou lá no meu fogão, coloco ele, faço a fervura e faço as adições tardias. Eu queria fazer uma adição de 10, 5 e 0 minutos, então eu faço as adições ali, resfrio aquilo rapidinho no Erlenmeyer e passo pro fermentador. Eu acredito que tem implicações e que não vai ser a mesma coisa do que uma extração feita durante a fervura de uma quantidade maior de mosto. Ainda assim é uma técnica que talvez possa ser testada. Eu ainda não testei porque eu estou muito contente com essa nova técnica de lupulagem que eu estou fazendo. Agora a questão das infusões vai depender de cada lúpulo, a temperatura, o tempo que você vai fazer. Cada lúpulo vai trazer um perfil diferente em determinada temperatura. Isso aí realmente não tem como listar, é questão de mesmo assim testar, ver se fica bom, ver se agrada, qual perfil que traz, e aí você desenvolve isso aí, tá? Uma adição que eu já falei para vocês que é muito gostosa de se fazer, Columbus ou Zeus, 75 graus, 10 minutos, show de bola, vai ser muito bacana, muito bem feita, tá? E agora, no que tange, por exemplo, o amargor, essas adições tendem a dar pouquíssimo amargor. O software cervejeiro propriamente calcula isso, ele permite que você ainda considere mesmo os alfa-ácidos que vão ser extraídos ali, eles vão aumentar o EBU com toda certeza, mas você consegue calcular com uma fidelidade muito boa. Nesse ponto aqui eu falo, por exemplo, do Beersmith, tá? É o software que eu uso, eu não vejo necessidade de utilizar outro software, ao meu ver, para minha realidade, por uma coisa que eu já estou acostumado a utilizar ele faz 3 anos, é o melhor software cervejeiro que eu poderia utilizar, porque ele tem uma gama de ferramentas excelentes que ajudam principalmente nessas questões de fazer pequenas adaptações
para um no-shield e coisas do tipo assim, tá? Então se você tiver a oportunidade, compre o Beersmith, tá? Eu não sou patrocinado por ele, quem dera fosse, me desse aí uma assinatura de graça, mas eu tenho que pagar, né? Mas eu falo porque realmente é uma ferramenta que ajuda, e ajuda muito, é muito completa e é muito barato, tá? É muito barato, você vai ver aí, cara, coisa de R$7 por mês, você paga a assinatura anual do Beersmith, e você tem uma ferramenta ali incrível, tá? Incrível mesmo, que é outro nível de ferramenta que vai te ajudar bastante. Então nesse ponto também não tem muito como dizer, você vai precisar jogar aí na tua ferramenta de cálculo cervejeiro que normalmente você faz, para daí calcular o quanto de IBU isso vai dar e você balancear isso aí, beleza? Então lembrando pessoal, o processo resumindo que você precisa fazer: pegar as adições tardias 10, 5, 0 minutos, nessa faixa de 10 minutos para frente, e jogar elas numa infusão ali, numa temperatura pós-fervura um pouco mais baixo, 90 graus para baixo ali, por um determinado tempo. Utilizar um software cervejeiro para te ajudar a calcular quanto de amargor isso vai dar e como você adapta as adições iniciais de lúpulo, né, adição ali de 60, first wort, 90 minutos, para daí compensar essa adição de amargor para fazer um amargor balanceado, bem tranquilo, bem bacana. A utilização do First Wort é uma técnica muito bacana que vai ajudar a dar um amargor um pouco mais arredondado. E aí, o uso de um Hop Bag ou de um Hop Spider vai ajudar muito você na questão de tempo das adições de infusão. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Eu espero logo, já na semana que vem, conseguir trazer o vídeo das Kvikes que a gente vai estar fazendo aí, mas ainda está em produção, não está pronto, vai sair a hora que tiver que sair. Como não tem compromisso, a gente vai testando de pouco a pouco, tá? Enquanto isso, no domingo eu trago alguma dica, eu trago aí algum bastidor, alguma outra coisa interessante pra gente discutir, beleza? Falou pra vocês.